Irmãos, eu estava meditando com Deus e Deus me trouxe uma palavra de exortação para a igreja no dia de hoje, devido à urgência nos últimos dias daquilo que nós temos visto. É bem verdade que o interessante é que a linhagem de Deus, aquilo que Deus vem trazendo para a igreja nessas últimas semanas, eu praticamente vou seguir a mesma linhagem. Eu estava até falando com Deus, já pregaram tudo que eu ia pregar, como é que eu vou pregar agora, né? Então é interessante isso, para quem acompanha o cristianismo há muito tempo, e você que ainda não acompanha, você vai ter oportunidade de ver isso. Às vezes Deus dá pregações e palavras para pessoas diferentes, mas com um raciocínio mais ou menos parecido, mas de uma forma diferente. Então eu estava nessa meditação com Deus, falando, Deus, como eu vou fazer isso? Porque Tu colocou algo no meu coração e as últimas 3 pregações falaram disso. Mas Deus é fiel, Deus não nos desampara. Ele me deu uma passagem muito bonita, muito interessante, uma exortação para a igreja. E basicamente a base dessa palavra, gente, tem a ver com os últimos dias. Isso já acontece desde a fundação do mundo, mas agora nós precisamos estar com uma atenção redobrada para as coisas de Deus e para o que está acontecendo à nossa volta. Nós não podemos mais brincar de ser crente. Nós não podemos mais brincar que Deus existe, que Deus não existe, e eu faço o que eu quero, entendeu? Aquela forma que nós temos de praticamente esquecer que Deus existe em dado momento, e faz assim, eu quero assim, o nosso eu, o nosso desejo, né? Nós precisamos, a igreja de Cristo precisa estar unida. Amém. Se você tem dúvida que Jesus Cristo está voltando, você precisa examinar as Escrituras, e precisa olhar ao teu redor. Vírus de Zika, o que é isso, meu Deus? Onde vê isso? Eu não conhecia esse negócio, 6 meses atrás, 4 meses atrás. Há 20 anos atrás era AIDS, ninguém sabia o que era, surgiu. E nos nossos dias, se você tem alguma dúvida, olha o que tem acontecido, por exemplo, nos Estados Unidos. Nevasca para todo lado, neve dessa altura, no caso a manifestação das forças naturais do planeta Terra. E acontece sempre, todo ano acontece, as pessoas ignoram os fatos. Então, se você tem dúvida, eu te aconselho a analisar as Escrituras que falam da volta de Cristo e olhar ao teu derredor. Não precisa ir muito longe. A igreja precisa estar, gente, unida. Nós precisamos deixar as divergências de lado. Deus está falando para nós nos unirmos, deixar nossas diferenças. O que o irmão pensa do outro irmão, o que eu quero fazer, eu deixo de fazer, por quê? Devemos seguir a palavra de Deus, devemos seguir a orientação dos céus, porque é saúde para a nossa alma. Amém. E para aqueles que estão ao nosso derredor. E isso começa no fortalecimento da igreja, porque a igreja fortalecida, aí a família se fortalece, aí a sociedade se fortalece, aí a obra de Cristo se fortalece. Amém. Então nós precisamos, em amor, porque o amor é o sentimento maior, tudo supera, tudo pode, né? Então em amor nós precisamos aprender com Deus, aprender com Cristo Jesus, né? A assimilar o caráter de Cristo, para que as divergências venham a ser minimizadas, para que o meu eu venha morrer, e a vontade de Cristo venha se fazer presente em nossas vidas. Amém. Então essa é a base. A canção é a conclusão, né? Então se inverter um pouco o papel, porque a canção fala, eu tenho que abrir os meus ouvidos para ouvir, abrir os meus olhos para ver e sentir, né? Abrir o meu coração e poder sentir. E o que você vai sentir? Esse amor, né? É o amor de Deus, que é o sentimento maior. Então nós, dentro da igreja, temos aqueles que chegaram ontem, tem aqueles que já têm 15, 20 anos, tem aqueles que são mestres na palavra e na harmonia com Cristo, com Deus. Mas todos nós, de uma maneira ou de outra, podemos aprender a estar sempre sentindo Deus, a estar sempre buscando Deus, em fidelidade, em sinceridade, né? E cada um de nós estamos num nível, né? Tem uns que estão no início, tem outros que já estão mais avançados, como eu falei, mas o importante é a busca, é não desistir, é estar sempre buscando e orando, amém, com orientação na palavra de Deus, que é a oração, é o jejum, né?
estar meditando nessa palavra dia e noite, para que possamos viver em harmonia com Cristo, com uns aos outros, nesse nível de santidade com Deus e nesse nível com os irmãos. Amém. Então, vamos entrar na palavra. Basicamente a palavra vai ser 1 Samuel do capítulo 15 ao 26, mas eu vou dar alguns exemplos sobre basicamente o que fala. O que fala essa passagem. Essa passagem é uma passagem muito interessante, porque fala do rei Saul, do rei Davi e da intervenção divina, por intermédio da vida de ambos. Ou seja, gente, vamos entender essa passagem. É uma passagem que todo mundo conhece, mas hoje tem um enfoque de exortação para a tua vida. Amém. Para sabermos o que fazer e não fazer em determinados momentos. Certo? Rei Saul, rei Salomão e Deus. Olha só, o menor dessa história era rei. Medite sobre isso. Não tinha ninguém menor nessa história do que o rei. Lógico, tem outros personagens, mas os centrais eram 3. 2 reis e Deus. Então você está falando de responsabilidade, você está falando de autoridade. E os comportamentos, eles são totalmente diferentes. Né? É o que a gente vai ver aqui. Vamos começar em 1 Samuel 15. Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Veja bem, Deus mandou Saul para exterminar um povo que era mau. E esse povo, Deus recomendou a Saul expressamente: destrói tudo, inclusive crianças, jumentos, animais, tudo. E o que Saul fez? Saul trouxe e ficou dizendo que, né, foi o Senhor que mandou. Não, eu segui a voz de Deus, está escrito aqui, né? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram a Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas dos bois para oferecer a quem? Ao Senhor teu Deus. Ele está falando com o profeta Samuel. Ao Senhor teu Deus eu vou oferecer. Deus não tinha falado isso, olha só. Então Saul, ele era rei, então ele tinha uma responsabilidade muito grande. E você vê que ele, em dado momento, deixou o quê? O inimigo entrar, né? A soberba entrou, ou ele queria se apresentar a Deus de uma forma que Deus não ordenou, correto? Então Saul, que foi rei e era rei nesse momento, desobedeceu expressamente à lei de Deus. O que a gente pode aprender aqui? O que é bom aos teus olhos, às vezes não é bom aos olhos de Deus. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Então, gente, vamos aprender isso de uma vez por todas. Não é porque uma coisa parece boa que ela é. Isso aqui está claro. O cidadão foi, com não sei quantos homens, geralmente aqui fala de 1.000, né, 200 homens, 200 mil homens, 100 mil homens, e foi num lugar para destruir um povo, e tinha uma ordem expressa de um Deus para um rei. Não era qualquer um, não era supervisor de nada, não era gerente de nada, era rei. Rei. Isso é importante você frisar. Porque o rei era Deus, basicamente era Deus no céu e rei na terra. O que o rei falar, está falado. E ele resolveu desobedecer. Por quê? A gordura dos olhos. Ele olhou para o gado, e tudo era muito bonito. Falou: vou matar o que está mais ou menos aí, capenga. O resto eu vou levar. E vou oferecer para o meu Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, trazer isso para nossas vidas e ver o que você está fazendo, que é do teu. Você que está vendo beleza na coisa, mas Deus não está no negócio. Então, dentro da igreja, nós temos que analisar assim: o que eu estou fazendo que parece muito bom, parece muito bem, mas Deus não está no negócio. Né? Nós temos que buscar esse entendimento, buscar esse contato com Deus e ter essa resposta. Porque às vezes parece muito bom, mas Deus não te ordenou aquilo. Na verdade, Deus te falou outra coisa. Quantas vezes Deus fala umas coisas para a gente ignora. Quando a gente vê, a gente esquece de estar fazendo aquilo que não tem nada a ver, né? Então vamos seguir aqui.
basicamente, a linhagem aqui, Saul vai fazer uma perseguição a Davi, e Davi, porque o que aconteceu vai ser, o rei Saul, ele vai ser destronado pelo próprio Deus, porque ele cometeu um pecado, onde Deus considerou que ele não podia ser mais rei, né? E aí Saul, ele tinha dois caminhos, ele podia se arrepender amargamente, e buscar o Senhor para Deus o perdoar, porque Deus é um Deus perdoador e misericordioso, ou ele podia fazer o que ele fez, deixar o orgulho entrar, porque ele continuou se achando o rei, assim, mesmo depois que o profeta Samuel deu a notícia para ele que ele estava sendo rejeitado por Deus, ele continuou se achando rei ainda, não, que eu ainda sou rei, e aí, em alguns momentos ele reconhecia que pecou, mas a soberba continuava. Entende? Então, e Davi é o contrário, é aí que eu quero que você me acompanhe. Davi estava sendo perseguido, não sabia por quê, perguntava a Saul, se referindo a Saul como meu senhor, em reverência ao rei, correto? E Saul continuou a perseguição ao rei Davi. Então, veja bem, você tem uma figura que errou contra Deus e manteve esse erro, mentindo, perseguindo, e o outro que estava sendo perseguido, não sabia nem porquê, pelo contrário, ajudou ao rei Saul, né, em algumas passagens, ele devolveu isso com amor. Em reverência, ele perguntava, meu Senhor, por que o Senhor me persegue? O que fiz eu para ti, senão o bem? Então hoje, gente, nós temos que analisar dessa forma. Quantas vezes nós, na nossa vida secular, no nosso dia a dia, nós se comportamos como Saul, né? E deveríamos nos comportar como Davi. É aí que está a história de hoje.